Você já ouviu falar na missão apostólica de Maria Santíssima? Muito provavelmente não. Se você quer conhecer mais sobre essa função de Nossa Senhora, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho das notificações, dê seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas e ao final, tenho certeza que você assistirá até o final para conhecer essa função de Nossa Senhora, deixe também os seus comentários para contribuir com os nossos estudos. Missão Apostólica de Nossa Senhora. Essa é uma função social que ela exerce sobre a Igreja, que tem uma estreita relação com as três das funções que nós já vimos: a corredenção, a distribuição universal de todas as graças e a maternidade espiritual de Nossa Senhora. Não é uma função que é ressaltada por todos os autores, é verdade, mas me parece uma explicitação bastante, não só bastante interessante, mas bastante útil para aqueles que querem se dedicar ao apostolado, que querem fazer bem às almas nestas épocas de tanta crise que nós vivemos. Sabemos que Nosso Senhor Jesus Cristo, nos 3 anos de sua vida pública, reuniu os apóstolos, chamou-os a si. Apóstolos sabemos que são enviados, e ele lhes transmitiu uma missão, a missão que ele mesmo tinha recebido de Deus Padre. Disse ele aos apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Isso está em São João, capítulo 20, versículo 21. E essa missão que ele deu aos apóstolos, ele explicitou mais em São Mateus, nós vemos: e depois ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando as pessoas, a praticar tudo o que eu vos mandei. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Nós vemos aí que a missão do apóstolo, a missão dos apóstolos que Nosso Senhor chamou e enviou, é idêntica à missão dele próprio, Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é essa missão? Resgatar as almas das garras do demônio, santificá-las, fazê-las viver uma vida santa e salvá-las ao final da vida. Portanto, nessa missão que ele dá aos apóstolos, na sua missão, nós vemos 2 elementos. O primeiro elemento é ser enviado por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Daí apóstolo igual a enviado, e depois, em seu nome e por seu poder, ensinar as almas, conduzi-las, tirá-las das garras do demônio, salvá-las e santificá-las, como nós dissemos. Portanto, se nós transpomos esse conceito para Nossa Senhora, vemos que ela recebeu também essa missão de seu Divino Filho de libertar das garras do demônio as almas, santificá-las e salvá-las, não só um número circunscrito de almas, como é no caso de cada apóstolo, mas todas as almas. Isso é uma parte essencial nessa característica dessa missão. A missão apostólica de Maria Santíssima tem esse caráter único. Ela difere da missão dada aos apóstolos pela sua universalidade. A missão de cada apóstolo é circunscrita, é limitada a um período de tempo em que esse apóstolo atua na Terra, a um determinado espaço geográfico onde ele vai atuar. Já a de Nossa Senhora é universal, a todas as almas, em todos os lugares, em todos os tempos. Alguém pode objetar: bem, está bem, interessante, uma missão apostólica de Maria, mas isso está revelado, isso está no tesouro da Escritura, da tradição, da revelação? Nosso Senhor Jesus Cristo terá mesmo confiado a Nossa Senhora, sua mãe, essa missão, além das outras, como nós vimos? A resposta é sim, e sem dúvida, porque essa função, ela deriva daquelas outras 3 que nós dissemos, ainda vamos explicitar mais daqui para frente. E até certo ponto nós podemos até dizer que essa missão se confunde com as demais, como nós vamos ver. A primeira das funções, a redenção, ou a corredenção de Nossa Senhora. Maria Santíssima contribuiu para a redenção, como nós já vimos em vídeos anteriores. Vou até deixar aqui no card a referência a esses vídeos anteriores. Nossa Senhora, portanto, pode ser chamada a corredentora. Ora, a missão, a redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo, para ela se completar em cada alma, ora, a redenção foi merecida por Nosso Senhor Jesus Cristo
no Calvário, mas ela só se completa para cada homem na medida em que cada homem se encontre em condições para recebê-la. Antes de subir ao céu, nosso Salvador, nosso Redentor, exatamente ele entregou nas mãos dos apóstolos a missão de ir buscar as almas, ir prepará-las para cada uma delas corresponder a essa graça da redenção. Portanto, nós podemos dizer que a missão da Santa Igreja, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, é um complemento da redenção, como nós já vimos. Nosso Senhor disse aos apóstolos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Portanto, nós podemos dizer que a igreja é igual à redenção. Por quê? Porque ela completa, ela leva a redenção, ela se preocupa com a aplicação da redenção em cada alma. Nosso Senhor a mereceu para todos, e a igreja vai a cada alma levar essa redenção, fazer com que as almas correspondam a essa graça da redenção. Portanto, igreja igual à redenção. Mas, nessa nossa fórmula matemática que estamos construindo, como o Filho de Deus feito homem, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado para a redenção, ele enviou seus apóstolos para o apostolado. Conclusão: redenção é igual a apostolado. E podemos dizer de Nossa Senhora que ela colaborou para toda a redenção. Portanto, ela deve cooperar para toda a missão da igreja e assim para todo o apostolado. Sem isso, a corredenção, a participação dela na redenção, seria uma obra inacabada. Ela teria ajudado a merecer a graça para todas as almas, mas não teria ajudado, não as estaria ajudando para completarem em si essa graça. E como diz a Escritura que Deus não é senhor das obras inacabadas, Deus é fiel, ele vai até o fim nas suas obras. Daí concluímos que Nossa Senhora tem essa missão apostólica junto de todas as almas, em todos os tempos e em todos os lugares. Vejamos agora quanto à função dela de maternidade espiritual, nossa mãe espiritual. Vimos em vídeos anteriores também que Nossa Senhora é nossa mãe, verdadeiramente nossa mãe espiritual. Ora, cada mãe tem a função, junto a seu filho, ela é, por assim dizer, a primeira apóstola junto a seu filho. A missão dela não é meramente gerar o filho e colocá-lo no mundo, mas é educá-lo. E a parte primordial da educação é a educação para a vida sobrenatural. Então a mãe tem esse dever diante de Deus de educar seu filho na via da santidade, de preservá-lo do pecado, preservá-lo das ocasiões de pecado e incentivar nele o máximo possível a virtude. Portanto, cada mãe é a primeira apóstola de seu filho. Ora, Nossa Senhora, com maior razão ainda, diria alguém que gosta de latim, a fortiori, com maior força, com maior razão, é a primeira apóstola dos seus filhos. Não só porque ela é a primeira entre todas as mães, mas é porque ela é acima de todas a nossa mãe espiritual. Uma mãe comum, a mãe da terra, que não se preocupa com a vida espiritual do seu filho, será tida com muita razão como uma mãe ruim. Mas não poderá deixar de ser considerada sua mãe natural, sua mãe física. Já com Nossa Senhora não é diferente. Ela é nossa mãe espiritual. Se ela deixa de fazer apostolado conosco, de nos conduzir para a formação de nosso Senhor Jesus Cristo em nossa alma, esse título de mãe espiritual perde sentido. Ela deixaria, por um absurdo, se ela deixasse de fazer apostolado conosco, ela deixaria de poder ser chamada nossa mãe. Portanto, se Deus quis que Nossa Senhora recebesse esse título de mãe de todos os homens, se Ele quisesse que isso não fosse apenas uma alegoria ou uma coisa vã, Ele tinha que ter dado a Nossa Senhora essa missão apostólica junto a todas as almas. Com isso, nós podemos concluir que a vocação de Maria para a corredenção e para a maternidade espiritual, essa vocação nos mostra que Maria precisa ter recebido de Deus essa função da missão apostólica universal. E o seu papel de distribuidora
de todas as graças, como veremos em seguida, mostra que de fato ela recebeu tal missão. Nenhum trabalho apostólico se faz sem a graça. Nenhum trabalho apostólico é eficaz sem a graça. Com efeito, a vocação de um cristão, de todos nós católicos, para o apostolado é sempre uma graça. Depois, a fidelidade de cada um de nós em responder a esse chamado também é uma graça. Depois, a boa disposição que me leva a procurar uma outra alma para junto a ela fazer apostolado, nova graça. E por fim, o sucesso junto a essa alma depende inteiramente da graça. De outro lado, do ponto de vista da alma da pessoa com quem eu faço apostolado, quando essa alma é posta em contato com o apóstolo, esse chamado também é uma graça. Quando ele ouve docilmente a palavra do apóstolo, é a graça que o está preparando. Quando ele se deixa converter, quando ele diz esse sim ao chamado, novamente é a graça. E se ele persevera no bem, se ele persevera no atendimento a esse chamado, é uma nova graça. Todas essas graças que nós acabamos de listar, elas vêm para o apóstolo e para a alma com quem se faz apostolado, elas vêm necessariamente de Nossa Senhora, que é a distribuidora universal de todas as graças. Se, por algum momento, por um absurdo, deixasse de correr esse rio de graças para esse apostolado, o apostolado deixaria de se fazer. Nada chegaria a um bom resultado sem a graça. Portanto, quando Nossa Senhora concede tais graças, ela está exercendo uma função, diríamos, supereminente de apostolado. A sua missão apostólica, a missão apostólica de Nossa Senhora é, assim, um aspecto, e talvez o mais importante, da sua missão de distribuição de todas as graças, distribuidora universal das graças de Deus. O apostolado de Maria Santíssima, como podemos ver, ele se exerce a um título único, por 2 pontos, por sua universalidade e por seu grau. Universalidade porque ela, como vimos, é a mãe de todos os homens. Ela deve ser a apóstola de todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares. Mas também ela é única pelo grau. Ela, como ela é corredentora junto a seu filho, ela tem o papel de chefe nessa missão apostólica. Todos os outros apóstolos, eles são seus subordinados. Então, além da universalidade, há a diferença de grau. Claro, somente ela, como dissemos, é corredentora. Os demais participarão nessa missão. Os apóstolos, para trazer as outras almas assim, trazer as outras almas a Deus, as mães para fazer o apostolado com seus filhos. Mas é bonito nós considerarmos isso. Cada apóstolo, no seu campo limitado de ação, no seu tempo limitado de ação durante a sua vida, ele está participando dessa missão de Nossa Senhora. Nossa Senhora que foi incumbida em todo o tempo e em todo lugar de chamar as almas para Deus. Cada apóstolo, todos os apóstolos, todos nós, se fizermos apostolado, somos, portanto, soldados neste grande exército no qual Nossa Senhora é generalíssima. Nosso Senhor a instituiu assim, com essa missão apostólica universal que ele conferiu a ela então se torna a nossa generalíssima. Todo esse paralelo que fizemos até agora, então, entre a missão apostólica universal de Nossa Senhora e as 3 outras funções, a corredenção, a distribuição universal de todas as graças e a maternidade espiritual, esse paralelo nos prova como essa missão de que tratamos é também uma verdade revelada. Essa missão não é apenas uma consequência lógica, né? Ela não se extrai meramente como uma consequência daquelas funções, mas é ela também uma função revelada. Ela também é uma parte constitutiva de todas essas outras funções. Então, por mais que a tradição não tivesse recolhido para si essa verdade, não a tivesse afirmado, se essa ideia, se isso já nos mostra como uma ideia de que é uma verdade revelada, eu não precisaria que a tradição a afirmasse com essas palavras, com esse título, com esse rótulo, mas se essa ideia já é revelada, nós podemos ter a certeza de que a missão apostólica de Nossa Senhora está entre as verdades reveladas sobre Nossa Senhora. A Sagrada Escritura
junto à tradição, atribui a Nossa Senhora uma atividade junto às almas que tem toda a marca do apostolado. Uma profecia bem clara, já nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, nos deixa ver essa missão. A maldição que Deus lançou sobre Satanás, que tinha tentado e feito cair Adão e Eva, diz assim: porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas ou botes ao seu calcanhar. Gênesis 3,15. Esse texto, que foi invocado para defender a Imaculada Conceição de Nossa Senhora a seu tempo, no tempo da definição, ele deixa ver de modo claro também o papel vitorioso de Nossa Senhora nessa obra de apostolado. A Imaculada Conceição é, sem dúvida, um momento solene nessa luta que Nossa Senhora vence. Mas não é o único. Uma inimizade não é só um momento, mas é um estado durável que se estende da mulher, Nossa Senhora, e da serpente para as descendências de uma e de outra. Nossa Senhora, então, aparece unida com sua posteridade, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo e os demais filhos dela, nessa luta que deverá se estender até o fim dos tempos, como diz a profecia do Gênesis. O Apocalipse, o último dos livros, em contraposição ao primeiro, faz ver o cumprimento dessa profecia. Né? O capítulo 12 do livro do Gênesis, nesse capítulo é descrita a guerra entre a posteridade da mulher e a posteridade do dragão. E São João diz claramente que esse dragão é a antiga serpente, a mesma serpente lá do paraíso. Nossa Senhora e sua posteridade a estão vencendo lá no fim dos tempos. Tudo aquilo que o Antigo Testamento nos fazia pressentir, com todo aquele simbolismo oriental, o Novo Testamento vai nos deixando entrever. Então ele relata, por exemplo, Nossa Senhora praticou livre e conscientemente aquele ato apostólico de valor infinito, dando seu fiat ao mensageiro de Deus, a São Gabriel. Desse fiat resultaria todo o apostolado futuro e dele já resultaria o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo, do nosso Salvador. É o nosso apóstolo por excelência. Depois, ele nos faz ver também, ou pelo menos adivinhar, a ação de Nossa Senhora junto àqueles primeiros chamados, aquele primeiro grupo dos 12, depois dos discípulos que estavam ao redor. O Novo Testamento nos faz ver a ação de Nossa Senhora junto a esse primeiro grupo, junto à Igreja nascente. Depois, por uma ação de Nossa Senhora, uma visita a Santa Isabel, foi santificado e ungido pelo Espírito Santo, pela voz de Nossa Senhora, o maior dos profetas, São João Batista, aquele que deveria, como diz a Escritura, caminhar à frente do Senhor, adiante do Senhor, a fim de lhe preparar as vias, o caminho. O precursor do Redentor, do nosso Salvador, São João Batista, foi Nossa Senhora incumbida de ungí-lo, de santificá-lo já no ventre materno. Também é diante de Nossa Senhora, no presépio, Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, que os pastores vão se tornar os primeiros apóstolos entre o seu povo, entre o povo judeu. E depois os reis magos que vêm do Oriente, do longínquo Oriente, eles se tornarão os primeiros apóstolos entre os gentios. Eles vão e diante de Nossa Senhora, por assim dizer, recebem essa missão. Quando os profetas Simeão e Ana, por fim, recebem a graça de ter o menino Jesus, o Messias tão desejado em seus braços, é de Nossa Senhora que eles o recebem, que eles podem tê-lo nos braços e fazer todas aquelas proclamações que estão descritas na Sagrada Escritura. O milagre que Nossa Senhora obteve de seu Divino Filho nas bodas de Caná serviu para confirmar aquele primeiro grupo de apóstolos, os 5 primeiros apóstolos, se não me engano, que estavam com eles, para confirmá-los na sua missão. Jesus, agonizante na cruz, no Calvário, confiou à sua mãe, o discípulo amado, São João, que ali representava todos os apóstolos e, por sua vez, também representava todos os apóstolos até o fim do mundo. E, enfim, foi junto a Nossa Senhora, no cenáculo, que os apóstolos ali reunidos foram confirmados nessa missão pelo Divino Espírito Santo que desceu do céu com todo aquele estrondo sob a forma de línguas de fogo
primeiro sobre Nossa Senhora, depois se expandiu pelos outros. Foi por meio de Nossa Senhora que o Espírito Santo desceu e lhes confirmou naquela missão para a qual foram chamados por Nosso Senhor Jesus Cristo. Dali do cenáculo, então, depois da descida do Espírito Santo, foi que os apóstolos, confirmados em sua missão, saíram, como pelas palavras da Escritura, poderosos em palavras e em obras. Eles foram enviados e saíram pelo mundo, fazendo as maravilhas que hoje resultaram na Santa Igreja. Os cristãos dos primeiros séculos mantiveram esse sentimento da missão, dessa missão apostólica de Nossa Senhora. Conforme ia crescendo a admiração pela nova Eva, que eles contemplavam ao lado do novo Adão, ia se tornando mais vivo, né? Esse sentimento, essa visão dessa missão de Nossa Senhora. Quando, por exemplo, já no início do século V, quando da proclamação do dogma da maternidade divina, na mesma tarde, saindo, né, do concílio de Éfeso, que proclamou aquele dogma, São Cirilo de Alexandria, um bispo, um enorme devoto de Nossa Senhora, fez essa proclamação lindíssima, que eu me permito ler um pouco aqui mais longamente para vocês conhecerem. Honra e glória a ti, ó Santa Trindade, que nos convidaste para esta celebração. Honra também a ti, Santa Mãe de Deus. Por ti a Trindade é venerada, por ti a cruz preciosa é celebrada e adorada em todo o universo. Vejam o papel de apostolado dela. Por ti o céu exulta, os anjos e os arcanjos se rejubilam, os demônios são postos em fuga e os homens são convidados ao céu. Por ti todas as criaturas, mergulhadas nas trevas da idolatria, são conduzidas ao conhecimento da verdade. Veja bem aqui o apostolado novamente. Os que creem atingem o santo batismo e em todo o universo se constroem igrejas. Por teu auxílio, as nações praticam a penitência. O que mais? Por ti, o Filho único de Deus, luz verdadeira, brilhou diante dos que jaziam nas trevas e nas sombras da morte. Por ti os profetas previram, os apóstolos pregaram a salvação aos povos. Quem poderá enumerar todas as tuas grandezas, ó Maria, Mãe e Virgem? Os padres da Igreja, os escritores eclesiásticos posteriores, foram acumulando os títulos os mais variados e curiosos. Alguns deles a gente nem consegue nem traduzir por toda a enérgica concisão deles, para exaltar exatamente essa ação universal e onipotente, pela onipotência suplicante, evidentemente, em favor das almas. Então, por exemplo, Nossa Senhora é terror dos demônios, destruidora do inferno, nosso escudo e defesa, proteção do mundo, fortaleza do povo cristão, nosso único remédio, curadora da miséria humana, nossa âncora, nosso asilo, nossa advogada, padroeira dos pecadores, retorno dos desgarrados, solução de todos os problemas. Quase que nós poderíamos montar novas ladainhas a Nossa Senhora dessa que nós já rezamos, com tantos títulos que os padres da Igreja, esses outros escritores, com que o povo fiel gostava de invocar a Nossa Senhora nessa sua missão de apostolado junto de todas as almas. Já desde o século IX se encontra na liturgia aquela célebre aclamação: Alegrai-vos, ó Maria, pois sozinha esmagastes todas as heresias no mundo inteiro. Aí está evidentemente uma parte desse papel apostólico de Nossa Senhora protegendo o povo fiel contra as heresias. E essa vitória contra as heresias não se limita ao seu papel na encarnação e na redenção. Ele se estende, é vista como uma vitória em todos os tempos. E é por isso que, a cada vez que começava a brotar um novo erro, uma nova heresia, era o povo fiel, suscitado pelos bons pastores, a invocar a Nossa Senhora, a guardiã da fé, para que ela intervisse novamente no esmagamento daquele erro. E não só quando surgia um erro, mas quando havia inimigos externos, mais especialmente os turcos maometanos, o povo fiel sempre se voltava a Nossa Senhora pedindo a sua proteção, pedindo a sua intervenção, para que aqueles inimigos do nome de Deus, não vencessem a Santa Igreja. Então foi o que se deu, por exemplo, na vitória de Lepanto, 1571, a vitória do Cerco de Viena, 1683, também uma outra batalha menos conhecida, de Peterwardein,
o Petrovaradin, 1716. Vamos até deixar na descrição desse vídeo links para essas histórias, se você tiver curiosidade, se você ainda não as conhecer. Como verão nesses artigos, por ocasião da Batalha de Lepanto foi instituída a festa de Nossa Senhora do Rosário. E, na ocasião do cerco de Viena, o Papa concordou em instituir a festa do Santíssimo Nome de Maria. Aliás, em Viena, mais recentemente, primeira metade do século XX, foi por uma cruzada do Santo Rosário, iniciada por um padre franciscano, que os comunistas que tinham tomado conta da cidade, nessa pérola da cristandade que é Viena, por causa dessa cruzada, de repente se viu que os comunistas estavam deixando a cidade. Em vários países da cristandade, apóstolos converteram milhares de pagãos para o seio da Santa Igreja. E o mais notável é que todos eles eram sempre grandes devotos de Nossa Senhora. E sendo seus devotos, sempre atribuíam a ela essas vitórias no apostolado. Basta nós pensarmos nos apóstolos do Brasil, São José de Anchieta, os demais apóstolos que atuaram com ele. Eles iam fundando as primeiras vilas, edificando as primeiras capelinhas, as primeiras igrejas sob a invocação de Nossa Senhora. E sempre atraíam os nativos para a devoção a ela. E também aqui no Brasil, ela fez maravilhas para expulsar os invasores que queriam trazer a heresia. Por exemplo, na Batalha do Monte das Tabocas, em que a areia serviu de pólvora para os católicos expulsarem os invasores calvinistas. Também Nossa Senhora atuando com vários milagres no Mosteiro da Penha e no Espírito Santo. No México, a invocação conhecidíssima de Nossa Senhora de Guadalupe, em pouco tempo, as conversões se deram a centenas de milhares. Depois de um certo período em que os apóstolos tentavam sem sucesso, Nossa Senhora aparece e as conversões se dão a centenas de milhares, como dissemos. Aliás, um detalhe curioso que se liga a essa nossa explicação desse apostolado de Nossa Senhora, o caráter desse apostolado de expulsar as heresias, de vencer o demônio. Guadalupe, na linguagem indígena do lugar, quer dizer aquela que esmaga a cabeça da serpente. Cada um se lembrará de histórias que já leu, que já ouviu nesse sentido. Se quiser deixá-las mencionadas, será um grande apostolado. Coloque aqui nos comentários. Me lembro também a tal batalha assim que Nossa Senhora interveio, ou tais conversões, tal santo que, recorrendo a Nossa Senhora, obteve a conversão daqueles com quem ele fazia apostolado. Escreva nos comentários, isso vai nos ajudar, vai ajudar todos aqueles que acompanham a esse canal a conhecer mais sobre a Nossa Senhora, que é o nosso objetivo. Também gostaria de lembrar a figura de um grande apóstolo final do século XVII, início do XVIII na França, o grande São Luís Maria Grande Montfort, tantas vezes já citado por nós aqui neste canal. Como sabem, ele foi apóstolo no noroeste da França, em algumas dioceses, e o povo com quem ele fez apostolado, de tal maneira aquelas verdades que ele ensinou, cultivadas pela graça, deram resultado naquelas almas, que no final daquele século, a Revolução Francesa, que era uma revolução anticristã, anticatólica, encontrou ali, nos lugares onde ele fez apostolado, a maior resistência. As almas não se deixaram levar pela ateização que a Revolução Francesa estava promovendo. Isso graças à atuação dele, que era insistente em propagar o Santo Rosário, em propagar a devoção que ele chamava da Santa Escravidão a Nossa Senhora. Graças a esse apostolado foi que as almas resistiram. São dele estas palavras abrasadas que devo ler agora, no qual ele mostra o papel de Nossa Senhora nessa inimizade contra o demônio, nesse esmagamento do demônio de que nós tratamos, e que é um ponto essencial nesse papel apostólico dela de arrancar do demônio as almas e conduzi-las à salvação. Permito-me ler aqui um trecho, talvez muitos já conheçam, mas vale a pena nós repetirmos. Deus formou uma única inimizade, a mais irreconciliável, que permanecerá e aumentará até o fim do mundo, entre sua digna mãe e o diabo, entre os filhos e servos da Santa Virgem e os filhos e sequazes de Lúcifer.
de tal modo que a mais terrível inimiga que Deus criou contra o demônio é Maria, sua santa mãe. Como eu disse, a nossa generalíssima dos apóstolos, daqueles que combatem por Deus contra os inimigos de Deus, liderados pelo demônio. O poder de Maria sobre todos os demônios brilhará particularmente nos últimos tempos. É interessante notar esse aspecto profético de São Luís Maria Grignion de Montfort. Aliás, é uma intenção nossa em nosso canal, mais para frente, estudarmos com mais profundidade os textos de São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele nos ensina, nesse teor desse texto que acabamos de ver, nos ensina verdadeiramente uma via de santidade que serve bastante para os dias de hoje, né? Para nós não perdermos a fé, para nós conservarmos a nossa fé, a nossa piedade, sempre muito unidos a Nossa Senhora. Mas voltemos ao nosso assunto. Vamos ver, como costumamos de ver ao longo dos nossos estudos, a voz dos papas, a voz da Santa Igreja, sobre essa verdade que nós estamos estudando, que é a missão apostólica universal de Nossa Senhora. Comecemos com Leão XIII. Ele tem uma encíclica chamada Ad Iutritiam Populi, 1985. Não parece exagerado afirmar que foi principalmente sob a direção da Santíssima Virgem e com a sua ajuda que a sabedoria e a lei do Evangelho, apesar de extremas dificuldades, se expandiram tão rapidamente por toda a terra, levando consigo nova ordem de justiça e paz. Portanto, ele deixa claro, Nossa Senhora tem essa missão de apostolar. Depois, passando às consequências práticas, ele diz: há muito tempo desejamos tornar a salvação da sociedade humana dependente da expansão do culto a Maria, fazendo-a repousar assim sobre uma cidadela inexpugnável. Então ele ordenava com essa encíclica, incentivava a recitação pública do Santo Rosário, a fim de que, no nosso tempo de grandes provações e tempestades prolongadas, a Santíssima Virgem, que tantas vezes foi vitoriosa sobre os inimigos terrestres, nos faça também triunfar dos inimigos infernais. São Pio X, que tinha como o mote do seu pontificado o instaurare omnia in Cristo, restaurar tudo em Cristo, lançou desde o início do seu pontificado, como um grande meio dessa restauração a que ele se propunha, um aumento da piedade em relação a Nossa Senhora. É um trecho da encíclica Ad Diem Illum, também que já mencionamos várias vezes. Quem não considera ainda estabelecido que não existe caminho mais seguro nem mais rápido do que Maria para unir os homens a Jesus Cristo, a fim de obter por meio dele essa perfeita adoção de filho que nos torna santos e sem mancha diante de Deus? A partir do momento em que o Filho de Deus é o autor e consumador da nossa fé, é totalmente necessário que Maria seja reconhecida como participante dos divinos mistérios, de algum modo sua guardiã, e sobre ela repousa a fé de todos os séculos. Veja aí o papel de apóstola, como seu mais nobre fundamento abaixo de Jesus Cristo. Tendo em vista que aprove a divina providência dar-nos o homem-Deus por meio da Virgem, que se tornou fecunda pela virtude do Espírito Santo, o que existe para nós de mais natural do que receber Jesus das mãos de Maria? Portanto, receber a fé em Cristo também das mãos de Maria, esse exercício de apostolado. Ninguém no mundo conhece Jesus tanto quanto ela. Ninguém é melhor mestre, nem melhor guia, portanto, melhor apóstolo também, para tornar Jesus conhecido. Daí se conclui que ninguém consegue unir os homens a Jesus tanto quanto ela. Se querem algo mais explícito do que isso, do que uma consagração dessa missão de Nossa Senhora no ensinamento pontifício, mais do que isso, né? Depois vem Pio XI. Ele dedicou 2 encíclicas ao papel apostólico de Nossa Senhora. Ele fala do apostolado nessas 2 encíclicas, uma sobre as missões, outra sobre a unidade da Igreja. Essa sobre as missões ele conclui com esta prece, palavras dele: que desçam sobre todos os empreendimentos missionários o sorriso e o favor da Santíssima Rainha dos Apóstolos, cujo coração materno, tendo recebido no Calvário
a responsabilidade sobre todos os homens. Lembre-se, Nossa Senhora, mãe de todos os homens, cubra com sua solicitude aqueles que ignoram ter sido redimidos por Cristo. Portanto, que ela vá atrás dessas almas para trazê-las ao redil de Nosso Senhor Jesus Cristo, como também os felizes beneficiários dessa redenção. Depois, na outra das encíclicas, sobre a unidade da Igreja, diz ele: em assunto de tanta importância, tomamos e queremos que todos tomem como advogada a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, destruidora de todas as heresias, como nós ressaltamos, e socorro dos cristãos, para que nos obtenha o quanto antes a vinda desse dia tão desejado, em que todos os homens ouvirão a voz de seu Filho, chamando-os à unidade de espírito nos vínculos da paz. Ou seja, sejam buscados por essa apóstola para o redil de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, Pio XII, um solene ato de consagração do mundo ao coração imaculado de Maria, tem essas palavras: Rainha do Santíssimo Rosário, socorro dos cristãos, refúgio do gênero humano, triunfadora em todas as batalhas de Deus. Nós nos prosternamos suplicantes diante de vosso trono, certos de obter misericórdia e encontrar graça e socorro oportuno para as calamidades atuais. Ele continua a oração suplicando à Virgem que envie aos homens as graças que, em um momento, podem converter os corações humanos. Conversão, busca da conversão, papel do apostolado. Fazer com que o sol de justiça, Nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine os infiéis e todos os que ainda permanecem nas sombras da morte. Ir buscar essas almas, arrancá-las das mãos do demônio. Reconduzir ao único aprisco de Cristo os povos separados pelo erro ou a discórdia, ensinar a verdade, santificá-los, salvá-los, obter paz e liberdade completas para a Igreja de Deus, estancar o dilúvio invasor do neopaganismo em que nós continuamos a viver, infelizmente, aumentar nos fiéis o amor à pureza. Quem é mais pura de todas as criaturas, senão Nossa Senhora? Aumentar nos fiéis o amor à pureza, a prática da vida cristã e o zelo apostólico, a fim de que os povos que servem a Deus aumentem em merecimento e em número. E por fim ele conclui: que vosso amor e vosso patrocínio apressem o triunfo do reino de Deus, e que todas as gerações humanas, pacificadas entre si e com Deus, vos proclamem bem-aventurado, e convosco entoem, de um extremo a outro do mundo, o eterno Magnificat de glória, amor e reconhecimento ao Sagrado Coração de Jesus, único em que se podem encontrar a verdade, a vida e a paz. Com isso fica demonstrada essa função de Nossa Senhora, a sua missão apostólica universal junto a todas as almas, como uma verdade revelada que foi sempre ensinada, é demonstrada desde as Sagradas Escrituras, ao longo dos séculos, desde os primeiros cristãos, os padres da Igreja, os escritores eclesiásticos, os missionários que se dedicaram desde sempre à conversão das almas, sempre tinham a Nossa Senhora como a sua rainha, como aquela que ela mesma buscaria essas almas, eles participariam dessa sua missão de buscar as almas, de convertê-las, de salvá-las, de santificá-las. E como os papas proclamaram isso de forma solene, vemos então essa magnífica função de Nossa Senhora, fica assim então estudado. Convido a você novamente, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscrever-se agora mesmo, deixar o seu like, ativar os sininhos das notificações e, de modo especial, deixar seus comentários, suas dúvidas, suas inquietações, suas objeções, eventualmente, que possam enriquecer esses nossos estudos sobre Nossa Senhora. Salve Maria!